começou junto com a residência. Então, eu percebo que a experiência preceptora foi uma experiência de também reinvenção como docente, porque o subprojeto Pedagogia, que é ao qual estou vinculada como preceptora, trabalha com alfabetização. E a alfabetização no período remoto foi um desafio, talvez a gente vira um clichê dizer que a gente não imaginava que a pandemia fosse acontecer. Eu sou o atual coordenador do PIBID Artes. E aconteceu de eu assumir esse cargo bem no finalzinho, porque o coordenador que estava atuando precisou se afastar por questões de saúde e tal. Foi possível perceber que a situação atípica da pandemia naturalmente influenciou muito tudo que aconteceu no trabalho que os alunos tinham para exercer. Os relatos que eu pude levantar com os alunos e com os supervisores, eles indicam que os professores em geral ainda não estão adaptados não conseguiram se adaptar bem para o processo de ensino remoto, né? Um aspecto importante no processo de alfabetização é a socialização. Então, como que nós orientaríamos as residentes nesse processo de elaboração de atividades, sem contar com essa interação direta ou com uma interação que é mediada sempre por um adulto, porque por mais que a criança esteja às vezes aparentemente sozinha, tem um adulto ali por perto mediando da família, né, interferindo nesse processo, muitas vezes não deixando a criança aproveitar esse momento. Então, o maior desafio para as residentes foi entender qual era o lugar delas nessas interações pelas plataformas que nós utilizamos e como fazer todos o passo a passo. Como é que você observa uma aula remotamente, que você se apropria do ambiente. Nós utilizamos o ambiente da universidade, que é o CIGA, que é um ambiente não muito adaptado à realidade de uma criança, né? O layout, o visual não é muito atrativo, depende do adulto. Então as residentes também ficaram muito nesse lugar, né? Como proporcionar colocar visualmente. Então a gente foi para um lado bastante técnico no primeiro momento. Depois foi ajustando a metodologia, trabalhando oficinas, trabalhando com atendimentos individuais com crianças que demonstravam maior dificuldade. Então foram se encaixando, foram aprendendo como é difícil você fazer uma avaliação de atividade. Nós trabalhamos, inclusive, para esse seminário, a pauta é avaliação. A avaliação mudou, como avaliar, como analisar essas devolutivas, como dar um feedback para os pais, outros para as crianças. Esse processo foi tendo alguns passos. Então a gente começou lá em 2020 com a parte técnica, porque o colégio de aplicação começou um pouco depois das outras escolas nessa modalidade remota. Então a gente foi fazer a parte, né, de cursos e estudos e tentar encontrar esse formato, e aí passamos aí em 2021, que foi talvez o momento mais de regência mesmo, que as meninas assumiam as turmas, assumi turma também nesse modelo de interações pelo Google Meet. Então foi uma evolução minha com elas e delas com as crianças. Luiz é uma pessoa, ele trabalha com as mais variadas materiais, madeira, ferro, alumínio. Tem ferramentas de todos os tipos na entrada da piscina. Vaidoso, ele colocou uma tableta. Eu faço o que você quiser, eu faço. A ideia do PIBID é muito positiva, né? Você colocar um licenciando em sala de aula logo no começo para ele poder experimentar o dia a dia é uma ideia muito boa, assim. Então, infelizmente a gente acabou sendo afetado pela situação atípica que a gente vive nos últimos 2 anos, né? A residência tem por essência essa ideia de ser preceptor e você, como docente, tentar se formar junto, né? Se reorganizar na sua prática. Então,
com a pandemia foi impossível. Mesmo que eu não quisesse essa reinvenção, eu fui empurrada nesse processo junto com as residentes. O que eu dizia sempre para elas que é um privilégio, porque ninguém mais vai passar pelo processo da residência pedagógica como elas passaram. É possível averiguar nos relatos que os alunos PIBidianos apresentaram, foi basicamente que eles participaram de palestras, assistiram algumas dessas palestras para se capacitar em algumas áreas, tiveram a oportunidade de assistir algumas aulas de forma remota, né? Muito disso acontecia via WhatsApp ou via softwares de conversa online. Na Artes a gente também teve algumas atividades de apresentação musical, uma vez que o professor que estava aí coordenando era da música, ainda é. E aí a gente teve alguma participação em alguns eventos, né? E a gente pôde ter o PIBID, então, inclusive em algumas reportagens, em alguns programas, aparecendo e dando sua cara a tapa. Matéria local? Olha, gente, vamos falar de cultura agora. O projeto PIBID Artes vai estar no mês de maio todinho em comemoração, fazendo homenagens às mães. Vamos conferir. Por meio do PIBID, nós temos a Orquestra de Acordeons, o coro do PIBID, e são trabalhos desenvolvidos pelo PIBID em parceria com as demais linguagens, como as artes visuais e a música. Sobre alguns projetos de artes visuais que foram feitas, alguns projetos que foram feitos, aliás, e que eles orientaram algumas atividades dos alunos ou observaram, mas sempre com a supervisão de quem estava responsável. Eu acredito que a residência, ela pode ainda ser muito mais do que conseguiu ser até agora. Se eu for pensar na minha formação lá como pedagoga, se eu tivesse tido a oportunidade de viver na escola, né? Porque a ideia é essa, né? Se você pensar que o programa Residência Pedagógica parte do pressuposto que esse acadêmico ou essa acadêmica, no final da sua formação, vai passar um tempo significativo na escola, vivendo a realidade da escola, com a mediação de um profissional que é envolvido com a rotina escolar, porque para você ser preceptor, você tem que apresentar uma série de questões, né? Então, eu fico pensando que os preceptores são professores envolvidos com o processo de aprendizagem. Então, esse contato é uma parceria muito legal. Eu estou ajudando a formar meus futuros colegas, né? Eu vou tentar passar para eles tudo aquilo que eu gostaria de ter ouvido lá atrás, quando eu me formei. Como é que você tem que prestar contas para a coordenação, essa relação coordenação, direção, tudo mais, essa rotina escolar, a residência pode proporcionar. O que o PIBID pode também, né, porque os PIBIDianos passam muito tempo na escola, mas é um outro foco, é projetos, são ações às vezes um pouco diferentes da característica dos programas, né. Posso dizer para as minhas futuras colegas residentes que olha, dá para você escolher por aqui, por ali. Os caminhos que eu conheço são esses. Se você quiser me ajudar a encontrar outros, eu aceito. Então, eu procurei ver espero ter conseguido, né, estabelecer essa relação de parceria mesmo.